Estamos numa série de mensagens, Casas como Muros, e temos aprendido ao longo desse mês, glória, temos aprendido ao longo desse mês como nós podemos proteger o nosso lar. E uma das maneiras de fazermos isso é trazer a bênção de Deus para casa. Fiquei feliz de ver o Marcílio, a família cantando, e ele ensinando a gente a bênção do culto dominical. Que você leve essa bênção para a tua família, em nome de Jesus também. Hoje quero falar sobre bênção e maldição na família. Como é que esse negócio funciona? Se você trouxe Bíblia, abre em Josué capítulo 6, versículo 26 a 27. Nós vamos estudar esse texto hoje. Diz assim a palavra do Senhor: naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir esta cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, e ao preço de seu filho mais novo porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. O que a Bíblia fala sobre bênção e maldição no contexto da família? Como isso se manifesta? Esse texto me chamou a atenção porque, de alguma maneira, Josué está promovendo aqui uma maldição que ia tocar a família daquele que reconstruísse a cidade de Jericó. Ele vai dizer assim, olha, ele vai pagar com o filho mais velho quando puser os alicerces, e vai custar a vida do filho mais novo quando puser as portas. E o texto começa dizendo: maldito seja diante do Senhor. Eu fui até investigar o que essa palavra maldito representava. E no hebraico ará significa rogar maldição, amaldiçoar. E de fato essa palavra aqui promovida por Josué se cumpriu. Em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, a Bíblia diz assim: em 6 dias, Hiel, betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu filho primogênito. Quando pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué. De alguma maneira, o pecado de Hiel trouxe consequências sobre os seus filhos. Mas como é que isso funciona? Como é que a bênção e a maldição se manifestam? Que práticas, que atitudes que tomamos podem trazer bênção ou maldição para o lar? Antes de eu ministrar, porque eu creio hoje, eu te falei que você vai levar bênção para casa. Vai encher a mala, eu quero te ensinar como levar bênção para casa. Mas antes eu preciso fazer alguns alinhamentos em relação a esse tema. Primeiro deles, os nossos pecados trazem consequências ruins para a nossa família. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Em Êxodo 20, versículos 5 e 6, a Bíblia vai dizer que Deus castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem meus mandamentos. O que a Bíblia está ensinando é que as atitudes erradas que tomamos, elas geram castigo, e esse castigo respinga nos outros, na família da gente. Por exemplo, um marido que é infiel, ele não vai apenas sofrer a consequência do seu pecado, mas a sua esposa vai sofrer, seus filhos vão sofrer. Da mesma maneira, um jovem que se envereda pelos caminhos da drogadição, eu já atendi várias famílias nessa condição, toda a família tem que se rearranjar, se arrumar. A gente vê a codependência, a família toda tentando, cada um desempenhar um papel para ajudar. O irmão tem uma nova função, a esposa, o marido, a mãe, o pai. Por quê? Porque os nossos pecados trazem consequências sobre os nossos. Se você não tinha um bom motivo para parar com algumas coisas, hoje eu estou te dando um bom. Você ama a tua família? Quem ama os seus familiares? Meu irmão, o que você faz de errado interfere na vida dos seus, sim.
Eu ouvi um podcast do pastor Douglas Gonçalves e ele estava falando que ele viu uma notícia terrível de um pai de família. Ele tem uma briga com a esposa, pega o filho, põe no colo e senta no beiral da sacada. E aí os vizinhos começam a testemunhar que ouviam um menininho no colo dizendo: pai, não faz isso, pai, não faz isso, pai. E o homem se joga com o menino lá de cima. E eu fico pensando, quando a gente tropeça, quando a gente cai, muitas vezes tem gente no nosso colo. Quando eu caio, o Benício está no meu colo, a Nina está no meu colo. Tem gente que sofre pelas coisas erradas que eu faço. A Bíblia ensina isso. Segundo alinhamento importante: não estamos fadados a cometer os mesmos pecados dos nossos antepassados. Você já deve ter ouvido alguém dizendo assim: a minha avó era mãe solteira, a minha mãe era mãe solteira, eu estou fadado a ser igual. Ou já deve ter ouvido alguém dizendo: meu avô era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, eu estou preso numa maldição e por isso eu também estou fadado a fazer da mesma forma. A Bíblia vai nos mostrar que sim, o comportamento dos pais influenciam a vida dos filhos. Os modelos errados, eles atrapalham. Mas a Bíblia não ensina que eles são transmitidos como uma espécie de karma ou herança espiritual do mal que a descendência está fadada a repetir. Em nome de Jesus, deixa eu te dizer algo. A tua casa pode ser diferente da casa dos teus pais. Teu casamento pode ser diferente do casamento dos teus pais. A tua história, a tua família, você pode ter uma condição diferente, sim. Isso vai ter a ver com as decisões que você toma. A Bíblia é muito clara nesse respeito em Ezequiel 18. Ela vai dizer: esta palavra do Senhor veio a mim. O que é que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Quem já comeu banana verde aqui? Já comeu banana verde? Não amarra a boca. O que o texto está falando assim, ó. Eles estão dizendo lá em Israel que os pais comeram a banana verde, a fruta verde, e amarrou a boca dos filhos. Mas olha a resposta de Deus: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto pai como filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. E aí é interessante, se você ler o capítulo todo, ele vai começar a dar exemplos. Se houver um pai que é justo, que promove a justiça, que faz o que é certo, que obedece a Deus, que segue os planos do Senhor para a sua vida, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser abençoado. Mas se ele tiver um filho, e esse filho faz o que é errado, é um tranqueira, faz tudo errado, desobedece a Deus, comete crimes, o que vai acontecer com ele? Vai vir castigo, maldição. Mas se esse filho ruim tiver um outro filho, que olha por exemplo do pai e fala: eu não quero fazer igual, e ele passa a obedecer a Deus, passa a seguir os mandamentos do Senhor, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser abençoado. E aí ele termina com o versículo 20, a conclusão, dizendo: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Ei, você não está preso num karma, nem numa maldição que te põe numa condição de ser igual aos seus. Você pode fazer diferente. Talvez você veio de uma família disfuncional, com modelos que não são os que te convencem. Deus te deu a oportunidade de fazer diferente em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Amém. A tua casa vai ser melhor, vai ser mais abençoada. Terceiro alinhamento. Pastor, então não existe maldição? Existe sim. E mais, todos nós estávamos debaixo da maldição do pecado, que é a morte espiritual. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus tem poder para quebrar toda e qualquer maldição. Nele somos livres. Mas como isso funciona? A Bíblia vai dizer claramente que a maldição
que veio sobre Adão se instalou em toda a humanidade porque todos pecaram. Mas da mesma forma que por um só homem a maldição se estabeleceu, por um só homem, Jesus Cristo, a bênção de Deus se estabeleceu. Olha o que diz Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Versículo 17. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida, aleluia. Mas como que Jesus tirou essa maldição? Como que ele quebrou essa maldição? A Bíblia vai dizer em Gálatas 3, ele se fez maldição por nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Que coisa tremenda! Ele pagou o preço, o ato de justiça de Jesus, ele se fez maldição, para que nós fôssemos abençoados. E que bênção é essa, pastor? Romanos 8, versículo 1, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois agora o Espírito da vida opera neles. Hoje, a condenação vai ser quebrada sobre a vida de pessoas. Tem gente aqui que ainda não nasceu de novo e está debaixo de maldição. Todos nós estávamos nessa condição. E sabe, a morte espiritual, ela não nos permite nos relacionarmos com Deus. Morto não ouve, morto não sente, morto não entende. Essa era a nossa condição. Mas quando a gente entende a mensagem e o que representa, o que Jesus fez por nós, essa maldição é quebrada. E aí o Espírito de Deus, ele nos dá vida, nascemos no Espírito. E quando isso acontece, os nossos ouvidos se abrem para as coisas de Deus. Eu lembro quando eu me converti. Quando alguém orou por mim, eu entendi. Foi como se eu ouvisse um barulho. Pum! Os meus ouvidos se abriram. Naquele mesmo instante eu comecei a ouvir Deus. Eu li a Bíblia, não entendia, eu ia no culto, não entendia tantas coisas, mas naquele dia eu ouvi Ele falando, eu te escolhi no ventre da sua mãe, e eu vou te usar para o louvor da minha glória. Naquele dia a maldição foi tirada, eu passei a ouvir Deus. Pessoas vão receber essa bênção agora nesse lugar. Quem já recebeu essa bênção? Você pode receber essa bênção hoje, aonde você está. E eu não tenho como continuar essa palavra, porque eu quero que você leve a bênção para casa sem te fazer um convite. Hoje, a maldição pode ser quebrada na sua vida. Você não consegue ouvir Deus, você não consegue entender as coisas de Deus? Hoje você pode nascer no Espírito, em nome de Jesus. E se existem pessoas que querem ouvir Deus, querem nascer no Espírito, querem se relacionar com Deus, hoje eu quero orar. E essa maldição vai ser quebrada. Você vai nascer no Espírito agora. Se tem alguém aqui nesse momento que, não vou esperar o final não, você quer pedir, eu quero nascer no Espírito. Eu quero me conectar com Deus agora. Aonde você está? Levanta tua mão aí, bem alto. Isso, pode levantar a mão bem alto, 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 bem alto. Vou pedir mais, tem um monte de gente de mão levantada. Fica de pé, nós vamos orar. Pode ficar de pé. Pode ficar de pé, todo mundo que levantou a mão, todo mundo. Pode começar a aplaudir, olha quanta gente. Isso, tem mais gente, se Deus falou contigo, fica de pé. Quantos creem em milagres nesse lugar? Um milagre vai acontecer agora, pessoas vão nascer de novo, amém? Você que ficou de pé, eu vou fazer uma oração. E essa maldição vai ser quebrada, você vai se conectar com Deus hoje. Então fecha os seus olhos, onde você está. Repete assim comigo, Senhor Jesus, eu quero a tua bênção. Eu entendi que sou pecador e por isso estou afastado do Senhor.
Mas hoje eu me arrependo. E eu declaro que eu reconheço e eu creio na obra da cruz. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença me tragam vida. Em nome de Jesus. Pai, agora sela esse compromisso com o selo do teu Espírito. Que os meus irmãos possam nascer de novo. Quebra a maldição pelo poder que há no sangue de Jesus. Que a palavra revelada de Deus chegue na vida dos teus servos. Faz assim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Podem sentar. Que coisa linda. Agora que estamos todos conectados, eu quero falar como é que você pode levar a bênção para a tua casa. Quem quer encher a mala aqui e levar para casa, amém? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu vasculhei a Bíblia, todas as histórias de família que eu encontrei, bênçãos. E eu queria entender como é que a bênção era reproduzida dentro de casa. E eu encontrei várias coisas interessantes, mas eu quero pontuar 4 formas que eu e você podemos, sim, usar para trazer bênção para dentro de casa. Primeira delas, primeira forma que a bênção se manifesta na casa através de uma declaração abençoadora. Eu diria quase uma palavra revelada de Deus, uma declaração profética. Se você ler a Bíblia, você vai ver vários textos onde pais abençoam os seus filhos com declarações de fé. Se você ler Gênesis 49, você vai ver, por exemplo, Jacó abençoando cada um dos seus 12 filhos. E se você ler o texto todo, eu não vou ler aqui, mas você vai ver que para cada um ele dá uma palavra específica. Uma bênção que depois, se você olha na história, aquilo que ele disse aconteceu. Você vai ver o mesmo acontecendo com Isaac, quando traz a bênção para Esaú e para Jacó. Se você ler o que ele diz para Jacó, tudo que ele fala acontece. O que representa a bênção? É uma palavra revelada de Deus que eu libero sobre os meus. A Bíblia vai mostrar isso. Pastor, como é que eu abençoo a minha família dessa forma? Primeiro, as pessoas que têm um relacionamento com Deus escutam Deus. E quando a gente está ali em oração, Deus por vezes ministra uma palavra, um direcionamento que pode abençoar os nossos. Eu lembro que muitas vezes eu fui abençoado pela minha mãe. Minha mãe era uma mulher de oração e ela às vezes me escrevia cartinhas. Tem algumas lá que coisas que ela escreveu na cartinha estão se cumprindo hoje na minha vida. Deus é fiel. Bênção do Senhor. Quantas vezes eu acordo cedo e a minha mulher fala assim: eu orei por você hoje. E aí ela abre a Bíblia e compartilha um texto e uma palavra de Deus para a minha vida. Às vezes eu estou em viagem e chega um WhatsApp. Estava orando por você, Deus me disse isso aqui. Uma declaração que abençoa. Em nome de Jesus, existem homens e mulheres de Deus nesse lugar. Vá ao secreto. E Deus vai revelar para você o que Ele vai fazer na tua casa, na vida dos seus. E sabe o que eu estou vendo aqui? Um monte de gente escrevendo cartinha. Sabe o que Deus falou para o teu filho? Você vai deixar em cima da cama. Você vai liberar uma palavra. Você vai dizer algo para ele. A tua casa vai ser abençoada por declarações que vêm do alto. Palavra revelada de Deus através da sua vida. Você crê nisso? Amém? Segunda forma, a Bíblia nos mostra que podemos abençoar a nossa casa, trazer bênção de Deus para o nosso lar, uma vida consagrada. Você vai ver que Labão dá testemunho de que por causa da presença de Jacó na sua casa, seus negócios foram abençoados, sua vida foi abençoada. Ele chega a dizer em Gênesis
Olha, por amor de ti, o Senhor me abençoou. Gênesis 30, 27. O mesmo acontece com José, enquanto ele fica na casa de Potifar. A Bíblia vai dar testemunho que a bênção de Deus era com José, que a casa do egípcio é abençoada, seus negócios, o que ele produzia no campo, toda a sua família é abençoada, porque José estava lá. Sabe, vidas consagradas carregam bênção do Senhor. Você já andou com gente, só de estar perto assim você é abençoado. Você pega uma carona, não é nem uma conversa demorada, é uma carona. Mas ela carrega a bênção do Senhor. Quando temos uma vida consagrada, Deus não apenas nos abençoa o lugar que estamos, as pessoas que nos acompanham, porque Deus é fiel. Como é que você pode abençoar o seu? Seja um José na tua casa. Alguém que carrega a bênção de Deus. Sabe, eu já vi histórias de famílias mudarem, porque alguém era um José na sua casa. Eu lembro da menininha que teve uma experiência com Jesus. Ela era criança, começou a orar pelos seus pais. E ela tinha um relacionamento com Deus tão bonito, tão bonito, tão bonito. Os pais estavam divorciados, afastados dos caminhos do Senhor, mas vendo a menininha orando, eles ficam impactados. A mãe começa na igreja, o pai começa na igreja. E aí, porque aquela menina carregava a bênção, eu tive o privilégio de fazer o casamento. Estava um tempo separado, o casamento dos dois, que se converteram, entenderam que o divórcio não era uma coisa de Deus e se acertaram, porque tinha uma menina lá que carregava a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, Deus vai levantar Josés aqui no nosso meio. Você vai para casa e a bênção do Senhor vai contigo. E porque você é uma pessoa consagrada, quem está perto vai ser abençoado, porque você está lá. Vida consagrada traz bênção. Quem quer ser José dentro de casa? Amém. Mas eu quero continuar debruçando sobre mais duas maneiras, formas de trazermos a bênção para dentro de casa. E a terceira é obediência a mandamento. A Bíblia vai nos ensinar em vários textos que quando a gente obedece os mandamentos do Senhor, a gente traz bênção para a nossa família. Êxodo 20, versículo 6 diz: mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. As gerações seguintes são abençoadas, porque você decidiu obedecer. A Bíblia vai nos mostrar que a família de Abraão foi abençoada, e as famílias da terra, porque ele obedeceu. O Senhor diz para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que te mostrarei. E aí ele vai dizer: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Ele obedece e a bênção chegou até nós. Obediência traz bênção para a nossa casa. Tem um texto em Deuteronômio. O título do texto, Deuteronômio 28, é As bênçãos decorrentes da obediência. E aí ele vai falar: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Olha quanta bênção envolve a obediência. Essa é uma palavra para o povo de Israel, mas que eu entendo que se estende a nós quando obedecemos. Mas a Bíblia vai nos ensinar que podemos escolher entre bênção e maldição. Deuteronômio 11, 26 diz: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando,
Porém a maldição, se não cumprires os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Quando a gente obedece, a bênção vem. Agora, quando a gente desobedece, vem maldição. Para mim, um dos exemplos claros disso é a vida de Davi. Embora sendo um homem temente a Deus, ele desobedeceu. E aí, quando o profeta Natã vai o repreender, ele traz uma palavra de maldição. Porque você fez o que fez com Urias. Porque você tomou a mulher que não era sua. A espada não se apartará de sua casa. E ele diz: o que você fez escondido será feito com você ao sol do dia. Um parente seu vai tomar as suas mulheres e todos vão ver a luz do dia. As nossas escolhas podem trazer bênção e maldição. Obedeça a Deus. Obedeça os mandamentos do Senhor. E tua casa vai ser abençoada em nome de Jesus. Essa semana eu tive o privilégio, ontem, de fazer a bodas de ouro de um casal. 50 anos casados. Não sei se o Arnaldo Miller está aqui, a Isabel. Então, não, eu vi eles no culto das 9, né? Mas eu tive o privilégio. Estão aí? Olha lá, estão lá atrás. Uma salva de palmas para esse casal. 50 anos de casados. Que bênção. Eu tive o privilégio de fazer a cerimônia. E eu achei tão lindo uma parte da cerimônia, quando chegou no momento dos votos. O pastor que fez o casamento deles estava lá, pastor Samuel Mitch, com 90 anos. E na hora dos votos, o Arnaldo chamou o pastor lá na frente. E aí o pastor ficou do meu lado, o pastor Samuel Mitch. E ele disse: olha, eu vim prestar contas para o Senhor. Eu fui fiel aos compromissos que eu fiz naquele altar, quando o Senhor nos casou. E por isso Deus abençoou meu casamento e abençoou minha família. Está aqui os meus filhos, eles temem ao Senhor, nós estamos juntos aqui. E foi tão especial aquele momento. E depois, durante a festa, os filhos vieram testemunhar. E eu vi várias histórias, algumas que marcaram. O filho dizendo: olha, uma das marcas bonitas do casamento dos nossos pais foi a fidelidade. Eles estavam sempre juntos. E porque foram fiéis um para com os outros, a gente está aqui. E aí ele disse mais: mas eles também foram fiéis para com Deus. O meu pai, quando era criança, ele põe um envelope de dízimo na minha mão, eu ia lá entregar. E nós passamos por vários momentos difíceis. E eu vi ele sempre entregando primeiro ao Senhor. E nos momentos difíceis, chegava oferta inesperada, cesta que a gente não esperava. Deus fez maravilhas e hoje eu pratico igual o meu pai fazia. Porque eu entendi que a obediência gera bênção na nossa casa. Que coisa linda! Em nome de Jesus, que você possa ficar casado até os 50 anos, se Deus permitir. Mas que a sua família seja abençoada, porque você resolveu obedecer a lei do Senhor. E as bênçãos do Senhor alcançaram os seus. Quantos desejam isso? Amém. Mas existe ainda uma outra forma, e eu vou terminar com ela, de abençoarmos o nosso lar. O exercício do sacerdócio. A Bíblia vai nos mostrar que muitas vezes as bênçãos, elas chegavam no povo através do exercício do sacerdócio. Tem uma bênção sacerdotal em Números 6, muito conhecida. Disse o Senhor a Moisés: falarão e aos seus filhos dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, e dir-lhe-ei: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E o texto termina dizendo: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Quando a gente ministra o sacerdócio, a bênção do Senhor vem. E o que a Bíblia vai nos mostrar e ensinar é que nós, como pais, precisamos desempenhar o sacerdócio do nosso lar, no nosso lar.
E quando nós fazemos isso da maneira que a palavra de Deus ensina, toda a nossa casa é abençoada. Um dos textos para mim que é referência nesse sentido, de como exercer o sacerdócio no lar, é a Shema. Ouve, ó Israel, né? Ouve, a Shema é ouve, escuta. Está lá em Deuteronômio 6. E ele vai dizer: ouve, pois, Israel, para que bem te suceda e muito te multipliques. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinará a teus filhos. E delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ele está falando aqui como nós podemos desempenhar o sacerdócio dentro do nosso lar. E eu queria de forma prática terminar essa mensagem te explicando como você pode fazer isso. O texto vai dizer, primeiro, ensine os seus filhos a amar a Deus. Ensina os filhos a amar a Deus. Mas como que a gente faz isso, pastor, de forma prática? Eu vou te dar alguns conselhos. Lá em casa eu gosto de encher minha casa de louvores. Primeira coisa, eu acordo de manhã, eu já vou, pego, ali na televisão tem Spotify, já ponho lá um louvor. Porque eu quero que os meus filhos vejam eu e a Sil adorando ao Senhor. Está lá lavando louça, está fazendo comida, tá, mas a gente está às vezes chorando na presença de Deus. Nós amamos a Deus. E eu fiquei tão feliz. Esses dias a gente viajou para a África e quando a gente voltou, eu ensinei para as crianças, ó, a primeira coisa que a gente faz quando acorda é pega a Bíblia, vai ler, vai ter o tempo com Jesus. E eu cheguei em casa de viagem e o Beni já sabe ler, a Nina não. E aí ela falou para minha cunhada, olha, papai fala que a gente tem que orar no começo do dia, eu não sei ler. Então eu ponho lá os versículos da Bíblia, tem umas musiquinhas com os versículos, e eu fico dançando para Jesus. Tem uma musiquinha aí de um versículo que eu quero fazer o meu tempo. Eu fiquei tão feliz que ela fez isso. Enche a tua casa de louvores, e você vai ver a bênção de Deus chegando sobre os seus. Segundo, ele fala do valor da palavra. Inculca a palavra, ensina a palavra, de dia, de noite, quando está no caminho, quando vai dormir, amarra no pulso, amarra na testa. Como é que eu faço de forma prática? Meu irmão, começa a memorizar as escrituras com sua família. A gente começou a praticar isso esse ano. A gente começou a memorizar versículos. Eles já sabem um monte de versículos. E a gente está no caminho da escola, a gente está tomando café, eles estão ali memorizando e lembrando, porque eu estou enchendo o coração dos meus filhos com aquilo que edifica e abençoa. Em nome de Jesus, começa a praticar isso na sua casa. Você vai ver a bênção do Senhor. Mas não apenas despeja a palavra. A gente tem que criar espaço para ministrar no coração. Estava lendo o livro dos guerreiros, muitos homens aí, eu estou vendo com a camisa dos legendários, alguns estão fazendo os guerreiros. E eu estava lendo o testemunho de um pastor dizendo que estava com um amigo e a filha viajou 4 horas só para almoçar com ele, depois mais 4 horas para voltar para casa. E ele disse, ela veio aqui só para isso. Ele falou, é que desde criança nós temos um dia na semana que a gente almoça juntos. E é o tempo que eu escolhi para ministrar na vida da minha filha. Sabe, quando a gente tem tempo só com o filho, só com a filha, só com a esposa, é nesses momentos que eles abrem o coração para a gente despejar e ministrar a palavra nas coisas da vida. Quantas vezes eu fui ministrado pelo meu pai dessa maneira? Numa conversa, onde ele não simplesmente jogava versículos, ele ia lá e ministrava ao meu coração os valores da palavra, e a minha vida foi abençoada. Sabe, eu creio, Deus vai fazer coisas lindas, se fizermos um bom exercício do sacerdócio dentro da nossa casa. Ouvimos falar do culto familiar. Semana eu recebi um recadinho de um membro da minha célula, eles fazendo lá o culto doméstico, estavam os filhos pequenos lavando os pés dele, fizeram lava-pés e tudo, e estava uma bagunça, e eles mandando foto, que foi uma alegria.
Quantas vezes Deus falou comigo quando a gente estava em volta da cama orando. Tinha as questões da vida, o pai e a mãe chamavam e a gente orava, pedia a resposta. E daí durante a semana vinha um sonho, vinha uma palavra, alguém, um sinal. E eu cresci vendo isso acontecendo. E hoje eu creio em Deus, porque eu vi. Deus respondia às orações dos meus pais, dos cultinhos, nos momentos que a gente fazia junto. Isso vai acontecer na tua casa, em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus ministrou no teu coração, mas eu vi pessoas recebendo sementes de Deus nas mãos. Eu creio. Deus vai usar palavras reveladas. Você vai, sim, fazer declarações que abençoam. Eu vi aqui, eu creio. Deus vai levantar Josés dentro de casa. Eu creio. Pessoas vão obedecer os mandamentos. As promessas de Deus vão se cumprir entre os seus. Você vai ser um sacerdote no teu lar. E você vai ver os teus experimentando o poder de Deus em nome de Jesus. Hoje eu queria orar. Se hoje você quer pedir Deus, eu quero levar a mala cheia de bênção para casa. Eu quero ser agente de bênçãos para o meu lar. Senhor, me ajuda a fazer isso direito. Que a minha casa, que os meus sejam abençoados em nome de Jesus. Se Deus falou isso com você, talvez Deus falou também que a tua casa vai ser diferente. Você vai romper com ciclos. Deus vai construir, te dar uma história nova. Eu não sei o que o Espírito ministrou, mas se você quer pegar essa semente e levar para casa, fica de pé. Eu quero orar por você agora e pedir que a bênção de Deus repouse sobre os seus. Faz assim, ó. Faz assim com a mão. Deus vai colocar uma semente aí que você vai plantar na tua casa, uma semente de fé. Você vai ver o fruto do que Deus colocou na tua mão hoje aqui, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Vamos orar? Pai querido, eu quero clamar agora na autoridade do nome de Jesus. Que a bênção de Deus possa chegar no lar dos teus servos. Muitos estão com as mãos levantadas, pedindo, Senhor, coloca as tuas sementes. Eu quero pedir agora, Senhor, coloca sementes de graça e favor nas mãos dos seus servos. E aquilo que parece impossível, difícil, distante, que eles possam contemplar em nome de Jesus. Eu quero clamar que lares sejam restaurados, casamentos restaurados, famílias onde há contenda, briga, discórdia, que a paz de Deus chegue. Filhos que estão longe, que eles voltem para casa, tenham experiências com Deus, porque seus pais estão aqui clamando por eles. Ouve, Deus, a oração dos teus servos, e que o favor de Deus repouse sobre os nossos. Levanta Josés aqui, levanta sacerdotes nesse lugar, gente que segue os teus mandamentos. E eu quero pedir mais, que durante essa semana, os oráculos de Deus sejam revelados aos teus servos. Palavra que abençoa, palavra revelada de Deus, seja liberada sobre a vida dos teus filhos. Que eles semeiem isso no coração dos seus e vejam a glória de Deus manifesta em suas casas. Abençoa os nossos filhos. A nossa família. Faz assim, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Nós vamos terminar o nosso culto. Quero pedir para os pastores virem aqui à frente, os diáconos que aqui estão, os líderes da igreja. Se você tomou a decisão hoje por Jesus, tá? Levantou, a gente tem um convite para te dar, a gente quer te ajudar nessa caminhada. Mas se você também quer uma oração específica sobre algo que está acontecendo na tua casa, na tua família, entre os seus, enquanto a música está tocando, essa última canção, você pode chegar aqui e nós vamos orar por você, vamos abençoar a tua vida, vamos te ouvir.
e vamos encerrar o culto dessa forma. Então, enquanto nós cantamos, você que ficou de pé, que tomou uma decisão por Jesus, você que tem um caso complicado em casa, quer pedir uma oração específica, vem para cá e a gente vai cantar e declarar a bênção de Deus sobre os nossos. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.